Capricórnio, Sagitário, Touro, Gêmeos. Dizem que todos temos um signo, mas será que o período em que nascemos determina mesmo o jeito que somos e até mesmo a nossa personalidade? O que a Bíblia fala sobre a astrologia e os horóscopos? Esse é o assunto do Minha Vez de hoje. Não saia daí, já estamos no ar. Seja bem-vindo, Minha Vez está no ar para falar sobre um tema hoje que vai mexer com você. Você que é de Virgem, Touro, Gêmeos, Capricórnio ou qualquer outro dos signos. Esse é o tema de hoje, astrologia e os horóscopos. Vamos trazer uma visão bíblica sobre esse assunto, mas antes de mergulharmos nele, eu quero apresentar a moçada que está presente aqui na nossa plateia, nos estúdios aqui do IABC. São os nossos formandos, a maior parte deles alunos do terceiro ano C. Moçada, é bom ter vocês aqui, formandos. A sua saudação, moçada. Aê! E junto com essa galera animada e bonita, nós temos ele que é escritor, blogueiro do site criacionismo.com.br, já vamos falar do site também, editor da Casa Publicadora Brasileira, jornalista e mestre em teologia. Ele é autor dos livros, olha, Por que Creio, Nos Bastidores da Mídia, A História da Vida. Depois eu vou mostrar e falar mais sobre os livros. Michelson Borges, é uma alegria ter você aqui conosco. A sua saudação para os nossos amigos de casa. Pastor, a alegria é minha e poder me rejuvenescer aqui junto com essa moçada bonita. Muito bom. Ok, moçada, vamos lá. Horóscopos e signos. Quem aqui tem o hábito de ler, ou teve no passado o hábito de ler o seu signo lá no jornal? Quem já fez isso? Levanta a mão. Ah, vamos ouvir aqui. Vamos começar para alguém desse lado aqui. Carla, você está com o microfone aí na mão? Qual o seu signo? É Aquário. Aquário. E você já fez isso de ler lá? Por que você teve a curiosidade de ler? Eu tive a curiosidade de ler para me ver o que ia acontecer no futuro, na semana, alguma coisa assim. Michelson, qual o seu signo? Eu era de peixes. Era de peixes. É, porque depois eu descobri que houve toda uma reconfiguração cósmica aí. Não, é real. Os astrônomos mostraram que desde Babilônia, quando inventaram esse negócio de horóscopo, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, até hoje houve uma movimentação mesmo astronômica, e todo mundo aqui que achava que era de peixes, de Libra ou não sei o quê, pode esquecer, você já está noutra casa zodiacal. Rapaz, agora mexeu com o pessoal aqui, né? Não mexeu nada, vamos lá. Mas quando assim eu penso nessa questão do horóscopo, pensando na Bíblia agora, eu posso acreditar nisso? Sem dúvida não, né? Se a gente for rastrear as origens do horóscopo, da confiança nos astros, né? Nós vemos aqui no capítulo 47 de Isaías, o relato da queda de Babilônia. E o profeta faz aqui ele dá uma tirada aqui, né, com os babilônios, usa um tom até de sarcasmo, quando fala assim: levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, astrólogos, por exemplo, nesse caso, né, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Ele ironiza aqui, mostrando que Babilônia caiu, entre outras coisas, por não confiar em Deus. Porque o que é mais lógico? Confiar na criação ou no Criador? Confiar nos astros ou naquele que criou os astros, né? Então a Bíblia ela coloca claramente que essa consulta aos astros, como se eles pudessem influenciar a nossa vida, como se tivesse algum poder sobrenatural. Ou determinar a personalidade da pessoa. Ou direcionar com quem você deve casar ou se relacionar, o que seria até uma espécie de segregação estranha, não é? Em tempos de pregação de politicamente correto, né? É muito errado. E desvia a confiança no Criador para a criatura, né? E isso começou lá em Babilônia realmente, porque à medida que as civilizações foram se afastando de Deus, eles se sentiram tentados a adorar a criatura.
E isso aconteceu lá. Os babilônios eram muito bons em astronomia também, porque eles dependiam do conhecimento das estações, dos astros, para marcar os tempos, para plantar e colher. E dali, da astronomia, que é uma ciência, para a astrologia, foi um pulinho. No momento que você se afasta de Deus, crendices estranhas, as mais estranhas, elas acabam ocupando espaço. Eu já vi até no carro de pessoas cultas, adesivos como, por exemplo, eu acredito em duendes. Pessoas cultas, bem formadas, universitários, né? Então eu diria assim, com todo respeito a quem pensa assim e crê assim, né? Mas quando você afasta a crença em Deus, outros tipos de crendice e superstições podem ocupar esse espaço. A astrologia é uma pseudociência que tem exatamente essa configuração de crendice, de superstição. E a origem, no caso da astrologia, foi exatamente em Babilônia, nesse período? Outros povos manifestaram esse tipo de interesse pelos astros, né? Mas tanto quanto se saiba, na Babilônia houve um interesse bastante profundo, né? Eles tinham lá os seus zigurates, que eram templos bem elevados, pareciam pirâmides, né, escalonadas com degraus. Ali os sacerdotes subiam para observar os astros e era uma mistura de observação científica, sim, astronômica, e depois acabou tendo esse caráter astrológico, né, mística, e de se crer que os astros poderiam influenciar de alguma forma a vida das pessoas. Isso veio ao longo dos séculos, né, e acabou contaminando várias culturas e pessoas até hoje. Jornais que criticam o criacionismo, por exemplo, jornais que debocham da fé cristã, tem lá sua coluninha de astrologia, o que eu acho um contrassenso tremendo, né? Eu acho interessante que uma das jornalistas aqui da produção do programa, ela comentou que ela tem um amigo jornalista e o que ele fazia? Ele era o responsável por essa coluna de astrologia do jornal. E o que ele fazia? Ele procurava sempre pegar de um ano anterior, aquela mesma data, ele só dava um Ctrl+C, Ctrl+V e copiava lá e jogava e pronto, era isso mesmo. Quando eu era adolescente, eu trabalhei como desenhista, chargista num jornal lá da minha cidade, em Criciúma, Santa Catarina. Não vou dar o nome do jornal, mas um dia eu ouvi isso lá. Então eu confirmo o que a jornalista aqui falou, né? Eu estava ali entregando minha tirinha, no desenho, e ouvi alguém dizer, olha, não temos a coluna de horóscopo de hoje. Ah, coloca a do ano passado. Isso é fato, né? Porque tanto faz, né? Na verdade são predições, entre aspas, muito vagas, né? Muito... nem um pouco precisas. Se aplicam a várias pessoas. São comentários bem assim genéricos, subjetivos, que qualquer um que lê lá, independente da data que você nasceu, o período, isso aqui serve para mim também. É só usar um pouco a lógica, né? São 12 signos zodiacais. Se nós fizermos uma divisão simples aí, da população mundial, 7 bilhões, nós teremos algumas centenas de milhões de pessoas que terão o mesmo dia naquele dia. Isso é um absurdo, né? O horóscopo não consegue determinar o dia de cada um especificamente, dos 7 bilhões de seres humanos. Então eles colocam essa previsão vaga que vai se encaixar na vida de milhões de pessoas naquele dia, o que é uma coisa realmente muito contrassensual, né? Vamos abrir aqui para a moçada fazer perguntas agora. Quem quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Comentário? Michelson, mas isso parece que é muito certo. Isso poderia ser uma ilusão para a gente? Olha, eu vou usar aqui um exemplo de um astrônomo, melhor dizendo, um astrólogo, que é uma diferença aí, né, bem grande, um famoso astrólogo e vidente, pretenso vidente, que viveu lá nos anos 1500, Nostradamus, conhece? Famoso, né? Olha só, tem uma centúria dele. Aliás, há um detalhe interessante. Ele, quando escreveu lá o seu famoso livro As Centúrias, né? Em 1558, ele dedicou o relançamento do livro ao rei Henrique II, com uma dedicatória assim, uma vida feliz ao rei. O detalhe é que o rei morreu no ano seguinte. Então já mostra que esse astrólogo vidente aí já começou mal aí o negócio, né? Mas tem uma centúria dele aqui, um versinho que diz assim: o jovem leão o velho derrotará, no campo bélico por duelo singular. Um elmo de ouro os olhos lhe furará, 2 feridas e em uma, depois morrer uma morte cruel. Isso aqui é profético? O que isso aqui quer dizer, né? Interessante que isso aqui somente vale quando se cumpre, né? Aconteceu um evento, aí eles encaixam. E aqui, na verdade, eles encaixaram com a própria morte do rei Henrique, que estava lá numa competição hípica, alguém jogou uma lança, errou o alvo e acertou o rei. Ele morreu. Só que, se você analisar bem esse versinho dele aqui fala de um jovem e um idoso. Os dois, o que matou e o que morreu, que matou sem querer, eram jovens. Segundo, ninguém usa elmo de ouro, porque o ouro é muito mole. Os elmos eram de metal mais duro, né? Não era um campo bélico, era um local de torneios. Então é muito fácil você encaixar essas coisas quando você encontra um evento parecido com aquele. É muito vago. Agora, se eu comparar com a Bíblia, por exemplo, eu pego aqui Daniel capítulo 8. Vamos dar apenas um exemplo, né? Para mostrar aqui a diferença entre as profecias bíblicas
e as pretensas previsões de pretensos videntes ou coisa parecida. Por exemplo, Daniel capítulo 8, no verso 3 diz: levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um subiu depois, e os detalhes, né? Depois no verso 5 diz: eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ele derrota lá o carneiro. Lá um pouquinho mais para frente, nos versos 20 e 21, há a resposta. Diz assim, o Daniel. A revelação de A revelação. quem é. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Ele estava em Babilônia aqui. A Média e a Pérsia via depois, mas ele adianta mais, no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Alexandre, o chifre grande que é quebrado, aqui diz que é o seu primeiro rei. Alexandre não tinha nem nascido. Nem se sonhava que existia Alexandre. E isso é profecia. As predições astrológicas são muito vagas, como de Nostradamus também e outros videntes do passado aí, são muito vagas. E aí quando acontece algo parecido, como alguns disseram, 11 de setembro estava predito lá. Não estava, era algo muito vago também, né? Então, a Bíblia ela é singular nesse aspecto, ela acerta, em cheio. Os astrólogos, eles fazem previsões muito vagas, e eu acho que de vez em quando acertam, e quando acertam se divulga, né? Mas muitas vezes em que erram, deixa quietinho isso aí. Bacana. Segura aí, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta ao programa Minha Vez, falando hoje sobre astrologia, horóscopos, signos e o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto. E olha, nós estamos aqui no estúdio do IABC e eu quero convidar você que ainda não conhece a nossa escola. Aqui está a moçada do 3º ano, eles que no final do ano de 2013 estão deixando a escola e vai deixar um espaço para você vir estudar aqui, para você conviver com a gente, para você gravar o Minha Vez, participar do nosso Coral Jovem. Acesse o site que está aparecendo aí na tela, conhece um pouco mais da nossa escola, da nossa instituição e vem aqui, vem morar com a gente aqui, vem estudar, vem trabalhar aqui, vem conhecer mais da Palavra de Deus. O IABC está de portas abertas para te receber aqui, para participar de todas as nossas atividades, independente da sua idade, independente da sua fé. Seja bem-vindo aqui no IABC. Nós vamos te esperar, viu? Vamos voltar ao assunto com perguntas. Quem tinha uma pergunta aqui desse lado? Você fez uma pergunta que eu acho que vale a pena jogar no ar agora no intervalo. Fala pra gente aqui. Por que a astrologia não é considerada científica? Essa comparação entre astrologia e astronomia. A astronomia, a gente pode dizer que ela é científica. Sim. A astronomia é o estudo dos astros, né? Você usar telescópios, você usar a matemática para calcular movimentos astronômicos, né? Você estudar estrelas, planetas, asteroides, galáxias, sistemas de galáxias e assim por diante. É uma ciência, né? Agora, a astrologia, ela se vale do conhecimento astronômico muitas vezes, mas acaba se limitando muito. Por exemplo, fiz uma lista aqui de motivos pelos quais a astrologia não pode ser considerada científica, né? Ela leva em conta o nascimento da pessoa. Nos tempos em que a astrologia foi desenvolvida na Babilônia, realmente o nascimento era um marco, né? Era um momento assim, o auge, né? Agora se sabe que a concepção é o momento mais especial. Só que determinar quando foi a concepção é mais complicado. Os astrólogos continuam usando o nascimento como um momento especial em que a pessoa recebe a influência dos astros. Mas se você perguntar, mas escuta, dentro da barriga não vai haver influência? Não, é que há uma proteção aí, né, da pele, da barriga, dos músculos e tal. Então quer dizer que se a pessoa nascer numa má influência astrológica, eu posso envolvê-la num naco de carne e assim eu protejo mais um pouquinho até vir uma boa influência? É um negócio meio estranho, né? É uma forçaçãozinha de barra. Força um pouco, bastante, né? Outra, por que os astrólogos não são mais ricos? Depende de publicar colunas em jornais e fazer previsões caríssimas das pessoas. Eles podiam prever, por exemplo, as tendências da Bolsa de Valores ou do mercado do ouro, mas eles não conseguem fazer isso. Eles precisam prever apenas detalhes da vida de pessoas para poder ganhar dinheiro delas em cima disso aí. É meio estranho isso aí também, né? Outra coisa é o fato de que
eles não levam em conta astros muito mais poderosos, no que diz respeito à gravidade, à massa, né? Por exemplo, a galáxia de Andrômeda, os quásares, e outros astros, né, grandes assim, só leva em conta os nossos planetas aqui, não é? E o Sol. Isso é muito estranho. Se não depende da distância, o que é fisicamente esquisito, porque toda força enfraquece com a distância, né? Por que não leva em conta então esses astros poderosos de outros sistemas planetários, de outras galáxias, né? Outra coisa, Plutão, por exemplo, só foi descoberto em 1930. Quer dizer que todos os mapas astrais feitos antes de 30 estavam todos errados? Porque não levavam em conta nem Netuno, Urano e Plutão, que foram descobertos bem depois, né? E se dava um erro ali, por que não calcularam e não descobriram antes dos astrônomos a existência de Plutão, Netuno e Urano? Então você vê que há muitas inconsistências, né? Do ponto de vista científico, e eles ainda se baseiam no zodíaco e no conhecimento lá da Babilônia para fazer seus mapas astrais e pretensamente determinar o que vai acontecer na vida das pessoas. Mais perguntas aqui. Letícia? Será que é possível Deus falar conosco através de adivinhações? Assim, Deus mandar uma mensagem para nós através de adivinhações, como se eu fosse numa mulher que lesse mãos ou... Necromantes, quiromantes. Boa pergunta dela. Sem dúvida. Deus não poderia usar essas pessoas, Michelson? Eu vou usar um texto aqui que é bastante contundente. Moisés escreveu isso aqui. Moisés era um profeta, né, de Deus. Ele disse assim, escreveu, inspirado por Deus, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, quem vê o futuro, né? Supostamente vê, nem agoureiro, nem feiticeiros, nem encantador, nem necromante, quem consulta os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, né? E qual que é o texto bíblico? Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12. Quer dizer, Deuteronômio capítulo 18, do 10 ao 14, deixa bem claro que... Sim, que Deus não gosta disso. Por quê? Porque é um desvio de rota. Ele convida, lá em Isaías 8, 19 e 20 também diz, né? Vamos consultar aqueles que falam com os mortos, vamos consultar os videntes? Não. Acaso o povo deve fazer isso? Não, tem que consultar a Deus. Deus quer revelar o nosso futuro, porque só Ele sabe. Deus quer cuidar da nossa vida, administrar a nossa vida, porque só Ele pode fazer isso. Consultar mortos é contatar espíritos, porque segundo a Bíblia os mortos não voltam. Os mortos não falam, estão dormindo na sepultura, aguardando a volta de Jesus. Então não são os mortos que falam, é alguém que se passa por eles. Então é algo muito perigoso você realmente se valer dessas ciências ocultas, essas coisas, e desprezar aquele que pode, de fato, evidentemente, efetivamente, guiar sua vida, predizer seu futuro, porque ele já está lá. E esse é Deus. Do ponto de vista bíblico, não existe nenhuma fonte de revelação em relação ao futuro, a não ser Deus. Ele é o único que sabe o futuro. E a Bíblia diz que quando alguém tenta se aventura nesses caminhos, isso não vem de Deus, né? É uma falsa ciência, é uma falsa maneira de ver o futuro. E veja, se seres humanos, às vezes matemáticos, podem calcular tendências, nós acreditamos que o inimigo de Deus também pode fazer uns chutes interessantes e acerta de vez em quando. E quando acerta, a mídia faz um estardalhaço, né? Agora, quando erram muitas vezes, como eu já disse no bloco anterior, quase ninguém faz cobertura disso, né? Então, confie naquele que nunca errou. E uma das características do profeta de Deus é que realmente ele nunca erra. Ele sempre acerta. Algum tempo atrás, uma mãe de santo famosa por aí também fez uma previsão sobre o Brasil e a Copa do Mundo. Ia ganhar, né? Que nós seríamos campeões e estamos esperando essa previsão acontecer. Quem sabe vai ser agora, né? Quem sabe nessa próxima Copa ela não consegue acertar a previsão que ela fez há alguns anos atrás, né? Moçada, vamos lá, mais perguntas. Se alguém quer fazer um comentário, Tiago, né? Passa o microfone para o Tiago, por favor. Tem a questão também da astrologia ser assim, uma falsidade, no caso, que tem igual ano passado. Muitos previam que o ano ia acabar em 2012, o mundo ia acabar em 2012. E já estamos em 2013 e nada disso aconteceu. Isso aí foi uma má interpretação do calendário maia, né? É interessante esse detalhe aí, porque parece que realmente, pastor, há um interesse das pessoas pelo futuro, pelo fim do mundo, por mais que elas tenham uma vida secularizada. Interesse, né? Ou medo, né? Ou medo, né? O que é pior, né? Então, no caso aí do calendário maia, na verdade o calendário maia, ele termina, ou terminava, né? Em 21 de dezembro de 2012. Era o fim dele, acho que não cabia mais na pedra maia, não sei. Era ali. E aí alguns interpretaram isso como sendo uma predição de fim do mundo, o que não era. Agora, o detalhe interessante é que, na verdade, o calendário maia, ou a literatura maia, ela prevê a chegada de um Senhor do céu. Isso eu achei interessante e quase ninguém destacou. Ou seja, para mim,
há uma contaminação, entre aspas, né? As sementes da verdade espalhadas por todas as culturas. E em várias culturas há a ideia, a noção de que um dia virá um Senhor do céu. Isso é bíblico. Jesus virá do céu. E eu acho que os maias tinham alguma noção disso também, porque devem ter ouvido da tradição adâmica, né? Daquela tradição de passar de pai para filho, né? Oralmente. Isso ficou lá na cultura deles. Agora o calendário, aí eu acho que alguns astrólogos, algumas pessoas não bem informadas se apossaram desse conhecimento e o distorceram. O mundo não acabou, estamos aqui e vai acabar quando Jesus voltar. Só isso. Mais perguntas aqui. Dani? Como que a gente pode estar diferenciando as profecias de Deus e as adivinhações? Uma boa pergunta, né? Eu já mencionei que as profecias de Deus nunca erram e se antecipam em milênios aos fatos preditos, né? Daniel 2, por exemplo, é algo fabuloso, né? Você vê ali toda a história da humanidade, começando com Babilônia até a Europa dos dias atuais e avançando até a volta de Cristo, que é a pedra que atinge a estátua lá da visão. Isso é humanamente impossível. No ano 500 a.C., portanto, com 2.500 anos de antecipação, você prevê toda a história da humanidade. Os falsos profetas nunca têm um grau de precisão tão grande. Mas, digamos que eles acertem alguma coisa. A Bíblia fala assim, se acertar, você tem que analisar a sua mensagem. Se ela contradiz o que está na Bíblia, esquece o profeta. Então, há muitos profetas por aí que até acertam algumas adivinhações, né? Acertam alguns prognósticos, né? Como alguns matemáticos fazem, mas a mensagem contradiz a Bíblia, ou leva as pessoas a uma crença falsa, uma doutrina falsa. Não pode ser de Deus. Eu quero ler aqui um texto que nós já citamos, Isaías 8:19, que diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Verso 20, a lei, portanto toda a Bíblia, né? A lei, a Torá, e ao testemunho dos profetas, toda a Bíblia. A Bíblia, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, para nós cristãos, o critério é o posicionamento da igreja adventista. Nós queremos até enfatizar o seguinte, né? Que eventualmente você que está nos assistindo pode ter uma crença diferente, você pode até, quem sabe, consultar os horóscopos do dia, enfim, nós respeitamos sua posição, mas aqui nós estamos mostrando o posicionamento bíblico, que esta emissora, que este colégio adotam, né? Então, com todo respeito, nós queremos apenas partilhar aquilo que nós pensamos com respeito a esse assunto, baseados nas Escrituras. Maravilha, bacana, obrigado, Michelson. E olha, tá aqui os livros do Michelson. Se você quiser conhecer um pouco mais desses livros, da obra do Michelson, o site dele, entra no site que está aparecendo aí na sua tela, www.cpb.com.br. E fica aqui também já o nosso agradecimento à Casa Publicadora Brasileira por ter disponibilizado o seu editor para vir aqui participar do programa Minha Vez. Quero convidar você que está em casa a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e nós vamos juntos então agora orar. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos a orientação segura para a nossa vida. Obrigado porque, por meio de Teus profetas, Tu nos adiantaste eventos futuros e que nos garantem que, pelo cumprimento deles, nós podemos confiar em Tua palavra e na voz profética. Ajuda-nos a confiar sempre em Ti, ajuda nossos telespectadores também a encontrar em Tua palavra o guia seguro para a vida deles. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, moçada. Obrigado por vocês terem estado conosco. Você aí também. Semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui na sua TV Novo Tempo. Forte abraço.